Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje de língua portuguesa tem como tema crase. Esse assunto será um assunto muito importante para vocês, porque será um assunto que irá lhes ajudar em provas de vestibulares, em concurso, em produção textual durante o resto da vida de vocês. Então vamos lá e prestar bastante atenção. Então vamos lá. Crase. Você sabe o que é a crase? A palavra crase significa mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase ela indica a contração de duas vogais idênticas, tá? Mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes, tá? Ela faz a fusão dessas duas letras, ou seja, em vez de você usar um a para indicar uma preposição e um a para indicar o artigo na mesma frase, você apenas irá usar um a com a crase em cima. Vamos mais à frente para a gente ter exemplo e poder compreender melhor. Vamos lá a essa imagem. Nessa imagem, nós temos duas frases idênticas, só tem apenas uma diferença. Na primeira frase ali, no a, nós não temos uma crase. E na segunda frase ali, que tem o a, nós temos uma crase. Então, vamos ler essas frases. Puxou a mãe. Na segunda frase, puxou a mãe. Quando temos um a craseado, a gente dá-se o som como se fosse dois as, ou seja, o a de puxou a alguém e o a falando sobre a mãe. Vamos mais adiante para a gente compreender. Lá na primeira frase, quando tem o desenho da menina, a imagem da menina falando, puxou a mãe, dá-se a entender o quê? Que ela arrastou a mãe, que ela carregou a mãe, que ela tentou levar a mãe, mover a mãe para algum lugar. Na segunda frase, onde o a é craseado, significa puxou a mãe, ou seja, ela puxou a alguém, ela herdou algo de alguém, herdou algo da mãe, as características da mãe. Se puxamos a alguém do sexo feminino, acrescentamos o artigo a, o que resulta no encontro de dois a, puxou a, mais o a de mãe, né? O a se referindo a uma pessoa do sexo feminino. É por isso que surge o acento indicador de crase. Puxou a mãe, puxou a irmã, puxou a alguém, herdou algo de alguém. Antes de pronome possessivo, minha, sua, o acento é opcional, mas comumente recomendado para desfazer ambiguidades. Nesse caso, para escrever que me pareço com a minha mãe, eu usaria puxei a minha mãe. Desse modo, ninguém poderá pensar que eu puxei pelos braços de alguém. Quando eu craseei o a, eu quis dizer que eu não quis arrastar alguém, eu quis dizer que eu herdei algo de alguém, porque eu fiz a fusão dos dois as. Puxei a minha mãe. Agora vamos a mais um exemplo. Chegou a noite. Na primeira imagem, nós temos um homem com um buquê nas mãos, batendo a uma porta, né, com a frase chegou a noite. Na segunda imagem, nós temos a mesma frase, só que o a não tem crase, chegou a noite. Na primeira imagem, o que quer dizer? Está querendo dizer, com o a craseado, que o homem chegou à noite, chegou quando já era noite, tá? Chegou à casa de alguém quando já era noite. Na segunda frase, como nós não temos o ar craseado, está querendo dizer o quê? Que chegou a noite, que saiu o dia, que acabou o dia e que a noite chegou. Certo, pessoal? Viram como dá a diferença quando a gente usa a crase no momento correto? Vamos lá, então, para a primeira dica sobre o uso da crase. Pessoal, sempre que numa frase estiver tratando de tempo, modo ou lugar, nós devemos usar a crase, nós devemos crasear a letra A para indicar isso, para indicar tempo, modo ou lugar. Por exemplo, na frase anterior, o que ele estava indicando? Ele estava indicando o tempo, porque se tratava da noite. Então, na primeira frase, quando ele fala chegou a noite, que eu não usei a crase, ele quis dizer o quê? Que anoiteceu.
Agora, na segunda frase, que se tratou do modo que ele estava chegando, que eu craseei a letra A, chegou à noite, quis dizer o quê? Que alguém chegou quando já era noite. Vamos ao próximo exemplo. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. Olha lá, gente, se tratando de tempo, né? Quando se fala que chegou mais cedo, se tratando de tempo. Então, eu craseei lá. Às vezes, né, que se tratou de modo, né, da forma de como eu chego, né, que às vezes, e mais cedo, chegamos mais cedo à escola, né, se tratando de tempo. Então, só frisando, pessoal, quando na frase se tratar de tempo, modo ou lugar, nós iremos crasear a letra A, tá? Próximo exemplo, ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Olha lá, o modo como ele terminou a prova, ele terminou às pressas. Então, nós iremos crasear a letra A. Crase para indicar horas. O caso mais comum em se tratando de horas é quando se trata de um horário definido, de algo que irá acontecer naquele horário. Vamos ao primeiro exemplo para a gente compreender. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Olha lá, eu craseei o A. Por quê? Porque está se tratando de um horário definido, né? Tá querendo dizer que todos os dias naquele mesmo horário eu acordo, tá? De um horário definido. Então, eu craseei a letra A. Vou dormir todos os dias à 1h da manhã, tá? A festa começou hoje à meia-noite. O ônibus partirá às 22 horas. Vejam que todos os exemplos se tratam de horário, porém de um horário definido, de uma coisa que vocês já sabem que vão acontecer naquele horário. Então, sempre que se tratar de horário definido, nós iremos crasear a letra A. O segundo caso, em se tratando de crase para indicar horas, é quando a gente tem uma indicação de um horário inicial e de um horário final. Sempre que numa frase eu tiver a indicação de um horário que termine, que comece algo e um horário que já finaliza algo, entre os dois números, entre os dois horários, eu sempre vou crasear a letra A. Vamos ao primeiro exemplo. Fico no trabalho das 9 horas às 19 horas. Chego em casa sempre das 16 às 17h30, ou seja, eu tenho um horário inicial e um horário final. Então, entre esses dois horários, eu sempre irei usar o A craseado. Pessoal, agora nós vamos ao nosso primeiro caso que não é necessário o uso da crase. Sempre que a gente tiver as preposições sempre, entre, desde e após, não haverá acento, mesmo que se trate de tempo ou hora. Ou seja, sempre que vocês verem nas frases essas preposições, vocês não precisarão, tá, colocar a crase no A. Vamos ao primeiro exemplo. Marcaram a apresentação para as 17 horas. Olha ali, pessoal, a preposição para. Então, se tem a preposição para, mesmo se tratando de tempo, de hora, a gente não vai crasear a letra A. A chegada dos alunos está prevista para as 7 horas, então a gente não vai crasear o próximo A. Vamos lá numa outra frase. Retornaremos à reunião após as 14 horas. Nessa frase, nós temos um A craseado, porque quando a gente fala em retornaremos à reunião, estou querendo dizer o quê? Que eu estou retornando à reunião, que depois eu vou voltar para a reunião. Se eu não craseasse esse A, eu queria dizer o quê? Que a reunião estaria retornando a mim. Retornaremos à reunião, tá? Que a gente ia fazer uma outra reunião. Então, se eu crasei o A, eu quero dizer que eu vou retornar à reunião após esse horário. Seguindo a frase, eu tenho ali a preposição após as 14 horas. Mesmo se tratando de hora ali, o as eu não vou crasear. Por quê? Porque eu tenho a preposição após. Último exemplo, o desconto na entrada é válido entre as 19 horas e as 22 horas. Olha ali, pessoal, ali eu tenho a preposição entre. Então, se eu tenho a preposição entre, eu não vou crasear a letra A. Quando se trata de duração de tempo, por exemplo, se eu falar, você fez as 12 horas de jejum,
Nesse caso, eu não estou falando de um horário, e sim de um espaço de tempo, de um intervalo. Por isso, não usamos crase. Então, quando se tratar de um espaço de tempo, de uma duração de tempo, de um intervalo, eu não irei usar a crase. Vamos ao primeiro exemplo. As 8 horas de espera da cirurgia foram muito intensas. Trata-se de quê? De um intervalo de tempo e não de um horário em si. Quis dizer o quê? Que a cirurgia durou 8 horas, né? Teve uma duração de 8 horas. Então, eu não vou crasear o A ali. Para tirar quaisquer dúvidas, vou usar essa mesma frase de uma outra forma para vocês perceberem a diferença que fazem. Por exemplo, às 8 horas, percebemos que as 8 horas de espera já tinha se esgotado. Pessoal, às 8 horas, quando eu falei ali às 8 horas, eu falei de um horário determinado, né? Que naquele horário nós percebemos, né, que já tinha se passado 8 horas de espera. Ou seja, no primeiro A eu craseei. Por quê? Porque se tratou de um horário específico. Porém, quando eu falei, percebemos que as 8 horas de espera já tinham se esgotado, ali no segundo caso, se trata de uma duração, de um espaço de tempo. Então, eu não irei crasear o A. Aí vocês percebem a diferença. Quando se tratar de um horário demarcado, eu irei crasear o A. Quando se tratar de um espaço, de uma duração de tempo, eu não posso crasear o A. Tá, pessoal? Uma dica bem boba que você pode usar é: se você tem um horário marcado, você marca com acento. Caso contrário, não precisa marcar. Agora vamos para os nossos casos facultativos. São os casos que vocês podem optar por usar ou não a crase. Antes do até, podemos usar o acento ou não, sendo assim uma questão de gosto, de estilo ou de padrão, se no caso você estiver descrevendo para um veículo de comunicação. Exemplo, o prazo vai até às 16 horas de hoje. O prazo vai até às 16 horas de hoje, tá? Então, se você estiver escrevendo para um veículo de comunicação para ser melhor interpretado por alguém que vai ler a sua frase, é indicado que você use a crase. Porém, não é obrigatório. Então, nesse caso, quando tiver ali a palavra até, você pode usar ou não a crase, tá? Às vezes, pessoal, o melhor jeito de refletir sobre a crase é tentar comparar se a ausência ou a presença do acento poderia criar um sentido diferente à sua frase. Se você acha que vai criar um sentido diferente à ausência dela, então é melhor crasear, né? Agora vamos aos últimos 2 exemplos, né? Para vocês perceberem que a crase ela altera o sentido de qualquer frase. Por exemplo, na primeira imagem nós temos ali um blazer e uma pessoa lavando as mãos. Na primeira frase eu craseei a letra A. Favor lavar a mão, ou seja, quero dizer que aquele blazer ele tem que ser lavado à mão, que eu não posso botar na máquina de lavar, eu tenho que lavar ele à mão. E na segunda frase, onde eu não craseei, eu quero dizer o quê? Favor lavar a mão, ou seja, favor, você tem que lavar a sua mão. Viram a quanta diferença faz o uso da crase ou não? Lá no segundo exemplo, eu tenho a imagem de uma mulher, né, batendo a porta, né? Na primeira frase eu tenho bater a porta e não craseei a letra A. Quando eu quero falar bater a porta e não crasear o A, eu quero dizer o quê? Que eu estou batendo a porta, né? Que eu estou fechando a porta com força. Lá na segunda frase que eu tenho bater a porta, eu quero dizer o quê? Que eu estou chegando e estou batendo na porta, estou chamando alguém. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Eu fiz com muito carinho para vocês. E lembre-se, são coisas, são temas, esse é um tema que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, que vai ajudar vocês bastante na produção textual e na interpretação de muitos textos também, tá? Um abração e até a próxima!